Bezerra Hashem, Dav Dalet, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos Dav Gimel Amud Bet, na 17ª linha de baixo, depois do parênteses Itmar, 17ª linha de baixo. Então, foi ensinar Kupash Nishtam Shuba Ta'arot Bezavitzu Verimtza Sheret Bezavit Acheret. Seguinte caso, tem uma caixa que a pessoa colocou lá alimentos puros. Ele tinha colocado antes também. E quando ele tirou os alimentos puros, ele encontrou um réptil impuro dentro da caixa. O que está na caixa é considerado impuro. Então, a questão é sobre o que foi colocado antes. Vamos entender. Riskia amar tarot arishonot teorot. Fala riskia. O que está na caixa agora com o réptil impuro está impuro. O que foi colocado na caixa antes é considerado puro. Ou seja, Riskia não suspeita que o réptil estava na caixa já desde antes, quando os outros alimentos estavam. Rebbe Yochanan fala Rebbe Yochanan tarot arishonot meot. Fala Rebbe Yochanan que não. Também o que foi colocado antes na caixa é considerado impuro. Então, Riskia diz, quando a pessoa esvaziou a caixa com os alimentos antigos, se o réptil estivesse na caixa, teria saído também. Se então o réptil está agora na caixa, quer dizer que impurificou o que está agora, o que estava antes é considerado puro. Fala para o Yochanan que não suspeitamos que o réptil estava na caixa o tempo todo e não saiu quando a pessoa esvaziou. Vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá. Shammai ve'Hillel modo bekupa de tarot arishonot meot. Shammai e Hillel, como a gente viu várias vezes, discutiram no caso da mulher nidá. Vamos revisar essa discussão mais para frente. Mas, quando Hillel falou para Shammai, desse caso da caixa, Shammai concordou com Hillel que os alimentos antigos também estão impuros. Então, pergunta para Riskia. Riskia disse que os alimentos de antes estão puros. E Shammai e também Hillel concordam que estão impuros. Uma contradição. Que modo Shammai e Hillel bekupan shesh la shulaim? Que plique Riskia e Rebbe Yochanan bekupan shesh la shulaim. Vamos ver algumas respostas. A primeira resposta é o seguinte. Quando Shammai e Hillel concordaram, é no caso de uma caixa que tem chão. Falou Shammai e Hillel, suspeitamos que o réptil estava na caixa o tempo todo, já desde antes, e também o que foi colocado antes está impuro. Quando Riskia e Rebbe Yochanan discutiram, é no caso de uma caixa que não tem chão, tem só paredes. Tá? Quando a pessoa esvazia essa caixa, normalmente ele levanta as paredes, vira de lado e pega os alimentos, deixa os alimentos no chão. Então, nesse caso, Riskia facilita a lei, diz Riskia, se o réptil estava com os alimentos de antes, teria caído da caixa quando a pessoa virou. Então, os alimentos de antes estão puros, mas se a caixa tem chão, então a pessoa esvazia a caixa tirando os alimentos, normalmente. Então, nesse caso, Shammai e Hillel concordam que os alimentos de antes também são considerados impuros na dúvida. Pode ser que o réptil estava todo o tempo lá. Mas está Rebbe Yochanan. Então, pergunta então, se a caixa, na discussão entre Riskia e Rebbe Yochanan, é que a caixa não tem chão, por que Rebbe Yochanan dificulta? Aparentemente Riskia tem razão, que o réptil teria caído quando a pessoa virou a caixa. Explica, Ena Shulaim vesh laugnai. Então, responde as caixas na época, as caixas que não tinham chão, mas pelo menos tinham uma borda. Então, fala Rebbe Yochanan, é verdade, a caixa não tem chão, mas suspeitamos que o réptil impuro ficou dentro da borda. Quando a pessoa virou a caixa, o réptil ficou preso na borda, por isso ele não caiu. Então, suspeitamos, temos essa dúvida, fala Rebbe Yochanan, o que estava antes também está impuro na dúvida. Pergunta Veatanya, fala Braita. Hamadle aserad laim mai beze acharze. Venimtza sheretz beechad me. A pessoa, ele tirou a água do poço. Ele tirou 10 baldes de água do poço e jogou num reservatório. Digamos, no 10º balde ele encontrou um réptil impuro dentro. Utame vekulan teorim. Falou a Braita, a água desse balde está impura, a água do reservatório não. A água do reservatório é considerada pura.
Memarish Lakish Mushum Rabianai, falou o sábio, Lo Shanu Ela, She'en Laognaim, Avalesh Laognaim, Kulant Meim. E aí foi Rabianai, isso é só se esse balde não tem nenhuma borda que seguraria o réptil. Aí a gente fala, a água do reservatório está pura, porque se o réptil estivesse dentro do balde e a pessoa jogou água no reservatório, o réptil também teria caído no reservatório. Se o réptil está no balde agora, é porque só essa água está impura. O réptil acabou de cair. Mas se o balde tem uma borda dentro que seguraria o réptil, então nesse caso pode ser que o réptil estava o tempo todo no balde. E a água do reservatório é considerada impura na dúvida. Então, Lema Risca Leite de Rabianai. Risca disse, no caso da caixa que tem borda, a gente fala que os alimentos de antes estão puros. Ou seja, Risca não suspeita que o réptil ficou preso na borda o tempo todo. E Rabianai fala que sim, no caso da água. Pode ser que o réptil ficou na borda. E então, será que Risca discute com Rabianai? Fala que não. Maya Sharki, Perilo Sharki. Risca concorda com Rabi Yochanan, com Rabianai, no caso da água. O que disse Rabianai? Se tem um balde que tem uma borda interna que seguraria o réptil, toda a água do reservatório está impura. Risca concorda com isso. Risca falou, no caso da caixa com frutas, a pessoa, quando ele virou a caixa para tirar os alimentos, se o réptil estivesse dentro nesse momento, teria caído, porque a pessoa tem que virar a caixa inteira para tirar os alimentos. Então, por isso fala Risca, se encontramos agora o réptil com os novos alimentos, os alimentos de antes estão puros, porque se estivesse o réptil lá, teria caído já. Mas isso é só no caso de alimentos. No caso da água, Risca concorda com o Rabianai. No caso da água, a pessoa não tem que virar o balde inteiro para despejar a água. A água escorre. É só inclinar o balde, a água vai escorrer. Então o Risca vai falar com o Rabianai. Pode ser que se o balde tem uma borda interna, o réptil ficou preso lá. A pessoa não virou o balde inteiro, então por isso o réptil continuou dentro do balde. E pode ser que toda a água desse reservatório está impura. E Nami, uma outra resposta. Maialo capidalaio, pene capidalaio. Outra resposta, quando a pessoa está tirando água de um poço, jogando num reservatório, a pessoa, muitas vezes, ele deixa um pouco de água dentro do balde. Ele vira um pouco o balde, despeja água, pega mais água do poço. Então, isso é normal. Então, pode ser que a pessoa não virou tanto o balde. O réptil ficou dentro o tempo todo se tem borda. Então, você vai concordar com o Rabianai, nesse caso que tem borda, pode ser que o réptil estava o tempo todo dentro do balde e a água do reservatório está impura. No caso das frutas, a pessoa quando ele vai esvaziar uma caixa de frutas, ele vai esvaziar e vai tirar todas as frutas, normalmente, para encher outra vez com a nova remessa. Então, uma vez assim, que a pessoa vai esvaziar toda a caixa, fala Risca, a pessoa vai virar a caixa inteira, normalmente o réptil vai sair. Se o réptil está agora na caixa, quer dizer que somente esses alimentos estão impuros, o réptil entrou na caixa depois que ele esvaziou. Vem bater. Então, a pergunta inicial era de Shammai e Hillel para Risca. Shammai e Hillel concordam que nesse caso da caixa, a pessoa encontrou um réptil impuro dentro da caixa. Falou Shammai e Hillel, os alimentos que ele tinha colocado antes e tirou de lá já, também estão impuros, na dúvida. Risca falou que não. Essa foi a pergunta inicial. Tem outra resposta para isso. Que modo Shammai e Hillel bekupan shenabduka. Quando Shammai e Hillel concordaram, é num caso que a pessoa, ele tirou os alimentos de antes e não verificou a caixa se tinha o réptil ou não. Pode ser que tinha o réptil. Nesse caso, falou Shammai e Hillel, os alimentos de antes também estão impuros na dúvida. Que plique Risca ver Rabi Yochanan bekupabduka. Quando Risca discutiu com Rabi Yochanan, e Risca disse que os alimentos de antes estão puros, é uma situação que ele esvaziou a caixa e verificou se tem réptil ou não, e não viu nenhum réptil. Fala Risca, Marsavar Abatka, ele verificou, então os alimentos de antes estão puros. O Marsavar Eimur imsilu kiado nafal. Ele fala Rabi Yochanan que não, ainda existe uma suspeita.
Pode ser que logo depois que a pessoa verificou a caixa, antes de colocar os alimentos anteriores, ele verificou a caixa, não viu nenhum réptil. Pode ser que logo depois disso o réptil entrou e purificou os alimentos de antes. Se o caso é que quando a pessoa foi colocar os alimentos de antes, ele verificou a caixa que não tem nenhum réptil e colocou os alimentos. Fala que ele verificou, os alimentos de antes estão puros. Fala Rabi Yochanan, ainda existe uma suspeita, existe uma dúvida aqui. Pode ser que logo depois que ele verificou, o réptil entrou e purificou os alimentos de antes, então na dúvida estão impuros. Pergunta. Gadumia deixa Katani. Shammai e Hillel discutiram no caso da mulher que viu sangue. Hillel perguntou para Shammai do caso da caixa, e Shammai falou, no caso da caixa eu concordo com você. Então, se vê da Braita que o caso da caixa é como o caso da mulher. Por isso Hillel perguntou para Shammai do caso da caixa. Sobre o caso da mulher. Veisha Abdukai. No caso da mulher que a gente viu nesses dapim passados, se trata da mulher que ela verificou o canal dela e ela estava pura. E depois ela viu o sangue. Então, o caso da caixa também deve ser que a pessoa verificou a caixa antes de colocar os alimentos de antes. E aqui a gente acabou de falar que o caso que Hillel e Shammai concordam que os alimentos de antes estão impuros é no caso que a pessoa não verificou. Então, não é como o caso da mulher que ela sim verificou o canal. Mas, explica. O caso da mulher é como uma caixa não verificada. Porque o sangue pode sair do ventre a qualquer momento. Então, mesmo que ela verificou o canal e ela não tinha visto o sangue, pode ser que logo depois o sangue saiu. É como uma caixa que pode ser que tenha um réptil, pode ser que não. Então é como uma caixa que não foi verificada. Mesmo se ela verificou, essa verificação não é como certeza que não tem sangue agora. Veio aí tem uma outra resposta. Que modo Shammai e Hillel bekupar shenan mechusá. Isso que Shammai e Hillel concordam que os alimentos de antes estão impuros, na dúvida, é no caso que a caixa não tem tampa. Então, nesse caso, fala Shammai e Hillel, pode ser que o réptil impurificou os alimentos de antes. Mesmo que a pessoa verificou a caixa que não tinha réptil e colocou os alimentos de antes, pode ser que o réptil caiu depois. Não tem tampa. Que plique Hizkia e Rabi Yochanan bekupar mechusá. Isso que Hizkia e Rabi Yochanan discutiram, e Hizkia diz que os alimentos de antes estão puros, é quando a pessoa verificou a caixa e tampou. Então é um caso mais leve. Na mechusá e Hinafa. Se isso que aconteceu, a pessoa colocou os alimentos e tampou, como é que o réptil está agora dentro da caixa? Como é que ele entrou? Então, que gonje da Shmishari de Kisui. Então explica que se trata de um caso que a pessoa abria a caixa de vez em quando para colocar alimentos e tirar. Então pode ser que o réptil entrou em algum desses momentos. O que você quer falar? Que Shammai e Hillel, quando impurificaram os alimentos de antes, é no caso de uma caixa que não tem tampa. Mas o caso da caixa tem que ser como o caso da mulher. Porque Hillel perguntou para Shammai do caso da caixa para o caso da mulher. E no caso da mulher, tem tampa. Nem sempre o sangue tem como sair do ventre. Então, é como se fosse uma caixa que tem tampa. Como é que a gente pode falar que o caso de Hillel e Shammai que eles concordam é que os alimentos de antes estão impuros? É numa caixa que não tem tampa. Responde, uma vez que é comum que o sangue saia do ventre, essa tampa da mulher não é como uma tampa de uma caixa que bloqueia completamente que o réptil entre. Então, o sangue pode sair normalmente. A tampa do ventre não é tão considerado como tampa de uma caixa. Então é como uma caixa que não tem tampa. Nesse caso, Hillel e Shammai concordaram que os alimentos de antes da caixa que não tem tampa estão impuros. Daí vai ter uma outra forma de explicar. Que modo Shammai e Hillel bezavit kupa. Que plique Hizkia e Rabi Yochanan bezavit bait. Outra forma de explicar.
Quando Shammai e Hillel falaram que eles concordam que os alimentos de antes da caixa também estão impuros, a pessoa colocou alimentos antes, esvaziou, colocou outros alimentos e encontrou um réptil impuro dentro da caixa. Shammai e Hillel concordaram que os alimentos de antes também estão impuros. É no caso que o réptil impuro foi encontrado dentro da caixa. Quando Hizkia e Rabi Yochanan discutiram e Hizkia disse que os alimentos de antes estão puros, é numa situação que o réptil foi encontrado fora da caixa, perto da caixa, não dentro. Nesse caso falou Hizkia, os alimentos de agora que estão próximos ao réptil estão impuros, na dúvida, pode ser que o réptil entrou. Os alimentos de antes não. E disse Rabi Yochanan, suspeitamos, uma vez que o réptil estava nesse recinto, pode ser que os alimentos de antes também estão impuros. Quando vê a culpa que amar, aparentemente Hizkia e Rabi Yochanan discutiram que no caso que o réptil foi encontrado dentro da caixa, não fora da caixa. Sabe que amar isso que eles quiseram dizer? Culpa שנשתמשו בטהרות בזווית בית זו וטלטלוה בזווית אחרת ונמצא שרץ בזווית אחרת. Então, é o seguinte, tem um quarto, a caixa com os alimentos de antes estava em um lado do quarto. A pessoa esvaziou e depois ele levou a caixa para o outro lado do quarto, colocou outros alimentos. E próximo a esse lado do quarto, o último, encontraram um réptil impuro. Hizkia savar, lo machzekinan tumah mimakom lemakom. Fala Hizkia, a impureza foi encontrada aqui. E a caixa que está aqui é considerada impura. Os alimentos de antes que estavam no outro lado do recinto são consideradas puras ainda. A impureza não foi encontrada lá. O fato de a gente ter encontrado a impureza nesse lado do recinto não impurifica o que está no outro lado do recinto. Rabi Yochanan savar, Rabi Yochanan discute, Marzekinan, vai Rabi Yochanan que sim, o réptil está nesse recinto, tudo que está nesse recinto está impuro na dúvida. Então, Marzekinan pergunta contra Rabi Yochanan, Ve'atnan fala Mishnah, Nagá be'echad balayla, ve'no yodea im chai met, u'lemachal yishkim u'metzah met. A pessoa à noite encostou numa outra pessoa. De manhã, essa outra pessoa foi encontrada falecida. Então, não sabemos se a pessoa encostou no falecido ou não. Pode ser que quando ele encostou, a pessoa estava viva ainda. A pessoa é considerada pura. Esse que faleceu tem rescat chai, ou seja, a Hazaká de Meikara, o status original dele era de puro. Existe uma dúvida quando isso mudou, quando ele faleceu. Vamos falar que ele continuou vivo até que se prove o contrário. Então, vamos falar quando a pessoa encostou no outro, avaliamos que o outro estava vivo por causa dessa Reskat Chai, essa Hazaká de Meikara, o status original. Vachachamim metamim, fala Chamim que a pessoa que encostou é considerado impuro. Shekol atumot keshat metziatam. Fala Chamim outra regra. Quando a dúvida surgiu? Agora a pessoa está falecida. Então, vamos nos basear no momento do encontro. Keshat metziatam, na hora que a dúvida surgiu, vamos levar isso em conta. E vamos considerar, vamos dizer que a pessoa encostou no outro falecido. Na dúvida. Então, Vetanela, Keshet Metziatan, Makom Metziatan. E a Breda falou, isso é só quando a pessoa encostou no outro nesse lugar, e nesse lugar a pessoa foi encontrada falecida. Então, se vê essa Breda que El Machzikin Tumah Makom Makom. Se a impureza foi encontrada em outro lugar, a pessoa que encostou não é considerado impuro. A pessoa que encostou no outro é considerado impuro porque ele encostou no outro nesse lugar, e nesse lugar depois a pessoa foi encontrada falecida. E Rabi Yochanan disse que a impureza foi encontrada num lado do recinto, o que está no outro lado do recinto também é impuro na dúvida. Se você for responder o seguinte, que Rabi Yochanan concorda com a Braita. Pode ser que a Braita concorda que, na dúvida,
se a pessoa foi encontrada falecida em outro lugar, pode ser que esse que encostou é considerado impuro na dúvida. O que disse a Braita que não, é que ele não é considerado impuro com certeza, não é Beturat Vadai, é Beturat Safek. E Rebbe Yochanan também falou isso, que os alimentos de antes que estavam no outro lado do recinto são só considerados impuros na dúvida. Então pode ser que eles falaram a mesma coisa, mas que não bitalina. Não pode ser que essa é a explicação da Braita. Ve'atnan fala a Mishnah, Machat shenimtzet meleach haluda ou shbura. Teorá. Shekol hatumot keshet metziatan. Tinha uma agulha impura. Encontraram essa agulha em cima de um alimento, mas a agulha já estava enferrujada. Quando a agulha enferruja, ela não serve para nada mais. E ela deixa de ser um utensílio, então ela perde a impureza. O utensílio impuro perde a impureza quando ele deixa de ser um utensílio. Quando a agulha enferruja, deixa de ser um utensílio, não serve para nada, perde a impureza. Então falou a Mishnah, encontramos uma agulha impura, enferrujada em cima de um alimento. Agora já é pura. Então fala a Mishnah, o alimento é considerado puro. Porque quando surgiu a dúvida, quando é Shat Metziatan? Na hora que surgiu a dúvida, quando a gente encontrou a agulha enferrujada já pura, então a gente vai levar isso em conta e vai dizer que o alimento está puro. Damai, leimai meikara machat, me'anitai, gasta o dela chaluda. Conforme Rebbe Yochanan, por quê? Rebbe Yochanan, ele aplica a impureza de um momento ou de um lugar para outro momento ou para outro lugar. Mas aqui muito mais makom. Então, por que, conforme Rebbe Yochanan, a Mishnah diz isso? Rebbe Yochanan diria, pode ser que a agulha impura encostou no alimento e depois enferrujou. Na dúvida, iria impurificar o alimento. A Mishnah fala que não, o alimento é puro. Ve'otnan, mais uma Mishnah, Matzah sheret saruf al gabe azeitim, ve'chematnida me'umam. Taor, vamos usar o caso do réptil. Encontraram um réptil queimado em cima de um alimento. O alimento é considerado puro. O réptil queimado não transmite mais a impureza. Shekolatumot keshat metziatan. Por quê? Quando surgiu a dúvida sobre o alimento, quando a gente encontrou o réptil queimado já, vamos levar isso como base, como referência e dizer, agora o réptil não transmite a impureza, está queimado, então o alimento é puro. Fala, se você for falar o seguinte, respondendo, Keshav metziatan ben lekula ben lechumra, udmakom metziatan. Aval shlo makom metziatan, misrav lo sarfin al mitlatalina. Talvez você vai falar o seguinte, uma coisa é o caso de Rebbe Yochanan, uma coisa são outros casos. No caso de Rebbe Yochanan, tinha uma caixa com alimentos antes, num lugar do recinto, e depois encontramos um réptil no outro lugar no recinto. Fala Rebbe Yochanan, os alimentos de antes estão impuros na dúvida. Talvez isso é uma coisa, e o caso das Mishnayot que a gente acabou de ver é outra. Outros casos que a gente viu, por exemplo, a pessoa encostou na outra pessoa, nesse lugar, e depois foi encontrado falecido. Então, a dúvida surgiu nesse lugar, e agora, quando a dúvida surgiu, a pessoa está falecida, então fala a Mishnah, a pessoa que encostou é considerado impuro. Vamos usar como referência esse momento, e nesse momento a pessoa já faleceu, e a dúvida surgiu nesse lugar, porque ele encostou no outro nesse lugar, é considerado impuro. Ou, para facilitar a lei, como no caso do réptil queimado, encontramos um réptil queimado em cima de um alimento. A dúvida surgiu agora, surgiu aqui. Será que o réptil, quando encostou no alimento, estava queimado ou não? Vamos usar o status atual como referência e falar, agora o réptil não transmite nenhuma impureza. Está queimado, então o alimento é puro, com certeza. Ou seja, Beturat Vadai permitimos. Isso é uma coisa, a dúvida surgiu aqui e vamos usar o status atual como referência. Outra coisa é o caso de Rebbe Yochanan. A caixa com alimento estava num lado do recinto e o réptil estava do outro lado do recinto. Foi encontrado do outro lado. Então não é Bemakom Etziata. Não é
no lugar que a dúvida surgiu sobre a caixa que estava de um lado do recinto. E o réptil, que impurificaria, está do outro lado. Pode ser que esse caso é um caso intermediário, e as pessoas vão falar, como Rabi Yochanan, que está impuro na dúvida. Se a dúvida surgiu aqui e agora, digamos, a pessoa está falecida, vamos usar isso como referência. A dúvida surgiu aqui, né? Então vamos levar em conta o momento que a dúvida surgiu, usar como referência. Ou para impurificar a Bevadai, ou para purificar a Bevadai. Como se tivesse certeza. Mas num caso intermediário que a dúvida surgiu num lugar do recinto e o réptil está do outro lado, talvez as Mishnot vão concordar com o Rabi Yochanan que é impuro na dúvida. Fala que não. Beatnan, que cara gabe adaf, o madaf também monach tachtav. Afar pishem nafla, e efshar ela imken naga. Teorá. Fala a Braita o seguinte caso. Tinha uma prateleira com um pão em cima. Embaixo da prateleira tinha uma roupa impura. Se o pão cai da prateleira, vai encostar na roupa e vai se impurificar. Encontramos o pão no chão. Fala a Braita, o pão é considerado puro. Shaneomer, Adam Taor Nechnas Lesham Venatla. Fala a Braita o seguinte, pode muito bem ser que uma pessoa entrou lá, viu a situação, e pegou o pão e colocou no chão para que o pão não caia e não se impurifique. Então, não temos suficiente base para falar que o pão está impuro. A não ser que a gente diga que ninguém entrou aqui. Aí o pão é considerado impuro. Fala Birazar, quando isso se aplica? Ou seja, numa situação que a gente fala ninguém entrou aqui, o pão é considerado impuro, é só se a prateleira estava inclinada e pode muito bem ser que o pão rolou e caiu. Mas se a prateleira estava reta, o pão não vai rolar e não vai cair sozinho, então o pão é puro. Avaliamos que sim, alguém entrou aqui e colocou o pão no chão. Então, o que se vê? A roupa impura está embaixo da prateleira, o pão está no chão, a dúvida surgiu sobre o pão. A gente não fala que o pão está impuro na dúvida. Conforme Rabi Yochanan, aparentemente a gente falaria. Então, o que se vê daqui? Que se a impureza está em um lugar e o pão está em outro lugar, o pão é considerado puro e Rabi Yochanan diria que não, que na dúvida seria considerado impuro. Tem uma contradição de Rabi Yochanan e a Braita. Fala aqui não. Hatam kedektan etam. Viramos a página. Shani Omer, Adam Taor Nichnas Lesham, Untala. Fala o seguinte, no caso do pão, Rabi Yochanan vai concordar. Pode muito bem ser que a pessoa entrou lá, pegou o pão e colocou no chão. Então temos um motivo para falar que o pão continua puro. Mas no caso do réptil é mais grave. Pergunta, também no caso do réptil pode ser que um corvo entrou lá com o réptil e colocou o réptil no último lugar que o réptil foi encontrado. Pergunta qual a diferença? Também no caso do réptil, encontramos o réptil nesse lado do quarto. A caixa com os alimentos de antes estavam no outro lado do quarto. Por que o Yochanan fala que esses alimentos estão impuros na dúvida? Pode ser que entrou um corvo pela janela e colocou o réptil no outro lado do quarto. Faz 5 minutos. Por que o Yochanan diz que os alimentos de antes estão impuros? Então, responde o seguinte. No caso do pão, a gente diz que uma pessoa veio e tirou o pão. Isso depende do livre-arbítrio da pessoa. Isso pode muito bem ser. A pessoa viu a roupa impura, pegou o pão e colocou no chão para que o pão não se impurifique e se caia. Então isso faz mais sentido de falar. No caso do corvo, o corvo não tem livre-arbítrio, tem instintos animais. Não vamos falar que o corvo entrou com o réptil impuro e jogou o réptil do outro lado do recinto. Por que ele faria isso? Qual instinto causaria isso?
corvo não tem livre-arbítrio, poder de escolha. Então, no caso do réptil, Rabbi Yochanan assim suspeita, pode ser que o réptil estava o tempo todo nesse recinto e impurificou o que estava antes. Na Mechdi, Haikikar Safek Tuma Birshut Yachid. Vechot Safek Tuma Birshut Yachid, Sfekat também. Pergunta. No caso do pão, a dúvida surgiu num recinto privado, Birshut Yachid. Já falamos dessa regra, isso se aprende da Sotá. Quando existe uma dúvida se algo se impurificou ou não no recinto privado, a gente dificulta a lei e diz que se impurificou. Então, por que no caso do pão a gente não fala assim? Responde: Mishum davar shen bodat lishaen, vechol davar shen bodat lishaen, ben birshut rabim, ben birshut yachid, sfekotal. Explica. Quando a Torá fala essa lei de safek tumah birshut yachid, também é por causa da sotá, da mulher suspeita de ter traído o marido. Como a gente falou ontem. A sotá é uma mulher que tem consciência. Então, somente em casos de pessoas a gente fala essa regra. No caso do pão, não tem consciência, então a gente não fala essa regra, a dúvida permanece. E se a gente tem como falar, entrou uma pessoa aqui e colocou o pão no chão, a gente vai falar, pode ser que isso que aconteceu. Na dúvida, não vamos impurificar o pão. Vai ter uma outra resposta. Outra resposta. A roupa embaixo do pão estava impura só pela lei rabínica. Então, você tem uma dúvida se algo se impurificou ou não pela lei rabínica, facilitamos a lei, mesmo num recinto privado. Parece que ela dá uma dica, madaf, alenidaf, algo leve, uma impureza leve. Já voltar à nossa Mishnah. O caso da mulher. Digamos, a mulher, ela, no domingo, verificou o canal dela e viu que ela estava pura. Na quarta-feira, ela viu sangue. Fala Shammai, o que ela encosta a partir de ter visto sangue, se impurifica. Mas não antes disso. Hillel diz, suspeitamos que o sangue saiu do ventre no domingo, depois da verificação dela, e saiu do canal agora. Então tudo que ela encostou nesses dias duvidosos para Hillel estão impuros na dúvida. Chachamim discutem com os dois. Tanu Rabanan, Chachamim omrim lo que devre ze velo que devre ze, lo que devre Shammai, shelo asa seyag ledvarav. Fala Chachamim, Shammai facilitou demais, velo que devre Hillel shefriz al midotav. E Chachamim dizem Hillel dificultou demais. Ela met laet memaetet aliad mepkida lepkida, ou mepkida lepkida memaetet aliad met laet. Fala Chachamim algo intermediário. Vamos ver agora melhor. Met laet memaetet aliad mepkida lepkida. Keitza, explica. בדקה עצמה באחד בשבת ומצאה טהורה והשוואה שני ושלישי ולא בדקה וברביעי בדקה ומצאה טמאה. Nesse caso, a mulher verificou no domingo o canal e ela estava pura. Na quarta-feira ela viu sangue. אין אומרים תטמא מפקידה לפקידה אלא מת לעת. Fala Chachamim, normalmente o sangue não fica no ventre desde o domingo, saiu do ventre e fica no canal desde o domingo até a quarta-feira. Fala Chachamim, o que ela encostou 24 horas antes de ter visto sangue é considerado impuro na dúvida. O que ela encostou antes disso não é considerado impuro na dúvida. Ele disse, pode ser que o sangue saiu do ventre no domingo e ficou preso no canal até a quarta-feira. Fala, Chachamim, isso é demais. Mas 24 horas pode ser. O mepkidá memaet aliad meet laet. Keitzat, agora, continuando a opinião de Chachamim. בדקה עצמה בשעה הראשונה ומצאה טהורה והשוואה לשנייה ושלישית ולא בדקה או לרביעית בדקה ומצאה טמאה. Agora, o outro caso é, a mulher na quarta-feira viu sangue, mas 2 horas antes ela tinha verificado o canal e ela estava pura. Então, ele não me também meet laet, e ela me pquidá. Então a gente não vai falar o que ela encostou 24 horas antes está impuro, porque ela acabou de verificar o canal 2 horas antes, ela estava pura. Então o que ela encostou antes de 2 horas está puro, o que ela encostou nessas 2 horas duvidosas é impuro na dúvida. Mas pshita, isso é óbvio.
כיוון דבדקה עצמה בשעה ראשונה ומצאה טהורה, לא מתאמינה לה מת לעת. Isso é claro. Se ela verificou 2 horas atrás, é claro que o que ela encostou antes de 2 horas é puro, porque na verificação ela estava pura. Qual é a novidade disso? Então explica, aí detana met leit, memaet etaliad mepkidá lepkidá, taranami mepkidá lepkidá, memaet etaliad met leit. Responde que, em verdade, não tem novidade. Foi só de passagem. De passagem que Ramim falaram, que quando ela verifica no domingo e vê sangue na quarta, as 24 horas diminuem o tempo que ela impurifica. Ou seja, só o que está nessas 24 horas está impuro, antes não. Então, de passagem, Ramim falaram que se ela verifica dentro das 24 horas, também diminui o tempo que ela impurifica. Então, Amaraba, Maita Maio de Rabban. Fala, Rabba, qual o motivo de Rahamim? E chama Argeshet Beatzma. Fala, Rabba, o que não dá para entender. A mulher percebe quando o sangue sai do ventre. Então, Amaraba, em quem te dá a chata? Pergunta, Abaye, o que isso tem a ver com Rahamim? Se é assim, então a mulher não sentiu que o sangue saiu 24 horas atrás. Então ela deveria só impurificar o que ela encosta agora. Realmente Rabba só queria testar Abaye. Queria que Abaye perguntasse. Então ele provocou Abaye com algo que ele não sustentava. Então qual é o motivo de Rahamim das 24 horas? Por que justamente 24 horas? Fala o Zang. Rahamim tiknu lahem lebnot Israel שיהיו בודקות עצמן שחרית וערבית. Os sábios decretaram, na época que tinha alimentos santificados e leis de Tumá e Tará, hoje em dia a gente não tem essas leis de Tumá e Tará. Os sábios decretaram que a mulher deve verificar o canal de manhã e à noite. Shacharit leachshir ta'arot shel laila. De manhã deve verificar o canal para saber que o que ela encostou à noite está puro. E à noite ela deve verificar outra vez, para que a gente saiba o que ela encostou durante o dia está puro. Ela vai verificar à noite e vai estar pura, quer dizer, o que ela encostou até agora está puro. Mas nesse caso de antes, a mulher verificou no domingo e na quarta-feira ela viu o sangue, ela não verificou nesses dias, então ela não cumpriu com essa lei de verificar o canal de manhã e à noite. Então os sábios multaram ela, falaram para ela que ela perdeu uma oná, maioná oná eterá, ou seja, ela perdeu as 24 horas. Ou seja, o que ela encostou antes de 24 horas está puro. O que ela encostou dentro dessas 24 horas é considerado impuro. É uma multa. Então também uma cerca, como a gente falou, quando ela vê sangue na quarta-feira, pode ser que o sangue saiu do ventre antes. Então, Ramim leva em consideração isso, fazem uma cerca e falaram que o que ela encostou nas 24 horas antes de ver sangue é considerado impuro. É uma multa e também é uma cerca. Amaderava baderava, para usar. Veazini mashkachat la shalosh onot, bemet laet. Fala Fapa, quando os sábios decretaram, falaram oná etera, ou seja, que ela é considerada impura às 24 horas antes de ver sangue. Então não é só no dia passado, também na noite passada, ou não é só na noite passada, também é no dia passado. Acrescentaram mais uma oná por causa da multa. O oná é um período, o dia é uma oná, a noite é uma oná, é um período. Então parece de antes que por causa da cerca os sábios falariam o que ele encostou no último período, ou dia ou noite, é considerado impuro. Mas uma vez que os sábios quiseram multar a mulher, acrescentaram mais uma oná. Se a mulher viu sangue na quarta-feira de dia, não só que ela está impura desde o amanhecer, também na noite passada. Mais uma oná acrescentada. Mais um período do dia. Ou se ela vê sangue à noite, não só que à noite ela é considerada impura, antes de ver sangue, também no dia passado. Mas pergunta a Papa, se é metla, é até 24 horas, então pode ser que são 3 períodos. Digamos que ela viu sangue na quarta-feira à tarde, ela é considerada impura desde o amanhecer.
na noite passada também, e para completar as 24 horas, parte da tarde. São 3 períodos. E a multa foi de Onai terá mais um período. No mínimo seria um período, acrescentaram mais um período, 2 períodos. Não 3. Explica. Os sábios não quiseram diferenciar entre casos e detalhes e generalizaram. Falaram que 24 horas antes de ver sangue, esse período todo é considerado impuro. Mesmo que sejam 2 períodos ou 3 períodos. E vai ter uma outra resposta. Um outro motivo. Se a mulher, na quarta-feira, logo que amanheceu, ela viu sangue. Digamos que ela verificou o canal e ela viu sangue. Então, ela estaria impura por 2 períodos. Na noite passada e no dia anterior. Completando as 24 horas desde o último amanhecer. Isso é no caso que ela fez a verificação logo cedo e viu o sangue. Agora, se a mulher fez mais negligente e ela verificou só à tarde, não faz sentido que a gente vai facilitar mais a lei para ela. Então, se a gente vai falar que é só 2 períodos, ela está impura desde o amanhecer e na noite passada também. Então seria menos do que 24 horas. No caso da mulher que foi mais responsável e verificou logo cedo, então é 24 horas. Na noite inteira passada e no dia inteiro passado até desde o amanhecer. 24 horas inteiras. No caso que a mulher foi mais negligente e verificou à tarde, se bem ser só 2 períodos, é desde o amanhecer, digamos são 6 horas, e na noite passada mais 12 horas, seriam só 18. A mulher que foi mais responsável vai ter 24 horas de impureza, a mulher que foi menos responsável, verificou mais tarde, vai ter menos horas. Não faz sentido. Então por isso os sábios falaram que é 24 horas para todas, mesmo que sejam 2 períodos ou 3 períodos, dia, noite, dia, ou noite, dia, noite. Mas bem, né? Qual é a diferença na prática entre esses 2 motivos? Se o motivo é porque os sábios generalizaram, ou o motivo para não seja roteniskar, que o pecador seja mais recompensado. Então, ikabenayu de itnesa velobatka. A diferença é num caso que a mulher não tinha como verificar o canal dela. Foi um acidente, ela não tinha, então ela não pecou. Então, se o motivo que os sábios falaram é 24 horas, é para generalizar, então também nesse caso os sábios vão generalizar. Mas se o motivo é para que não seja um pecador que seja recompensado, aqui não é pecador, foi um acidente, ela não tinha como verificar o canal dela. Então realmente, conforme essa segunda resposta de Roteniskar, se a mulher não tinha culpa, então ela está impura desde o amanhecer. Se ela verificou à tarde e viu o sangue, ela está impura desde o amanhecer, e também na noite passada, mesmo que vão ser menos do que 24 horas. Mas conforme a primeira resposta que os sábios quiseram generalizar, não faz diferença. Vai ser sempre 24 horas. Continua. A Mishnah disse que Shammai, Hillel e Chachamim discutiram. Nesse caso, a mulher viu sangue, por exemplo, na quarta-feira. Fala Shammai, o que ela encosta a partir daí é impuro. Fala Hillel, o que ela encosta desde a última verificação é impuro. E Chachamim falam 24 horas antes. Mas a Mishnah fala, se a mulher tem um calendário fixo, ela tem Veset. Digamos que ela vê sangue a cada 30 dias. Ela tem um calendário controlado, organizado. Então, nesse caso, fala a Mishnah, Dayan Shata, o que ela encosta depois de ver sangue é impuro, o que ela encostou antes de ver sangue não. Nesse caso, que a mulher tem um calendário organizado, não suspeitamos que o sangue saiu do ventre antes da data prevista. Se a data prevista é que ela ia ver sangue na quarta-feira, esse é o Veset dela, a previsão. E ela vê sangue na quarta-feira, a gente não vai falar o sangue saiu do ventre no domingo, porque ela tem um calendário organizado. Provavelmente o sangue saiu do ventre agora na quarta-feira, no dia do Veset, no dia previsto. Então, o que foi dito antes da discussão, Shammai, Hillel e Chachamim, é no caso da mulher que não tem Veset, não tem o calendário organizado, ela pode ver sangue em qualquer momento. Então pode ser que o sangue saiu do ventre realmente desde o domingo, desde a última verificação. E saiu do canal só agora na quarta-feira. Então, leia uma Matnit em Rabidosa aí. Talvez a Mishnah vai como Rabidosa, não como Chachamim.
Velo Rabanan. De Tânia fala Braita. Rabbi Eliezer omer arba nashim dayan sha'atan. Betula me'uberet menikah veskena. A gente vai entender o que disse Rabbi Eliezer na sequência. Rabbi Dossa omer kol isha shesh la vesed dayan sha'atan. Fala Rabbi Dossa na Braita. Se a mulher tem data fixa para ver sangue, então tem uma previsão, ela vai ver sangue na quarta-feira, provavelmente ela vê sangue na quarta-feira, dayan sha'atan. O que ela encosta depois de ver sangue é impuro, antes não. Então, deve ser que a Mishnah vai como Rabbi Dossa que falou assim, não o Chacham. Responde, afilo tema Rabanan. A Mishnah pode ir como Chachamim, sim. Ad kano plige Rabanan a lei de Rabbi Dossa, ila shelo beshat vesta. Quando os Chachamim discutiram com o Rabbi Dossa, é no caso que a mulher tem o calendário organizado, então, digamos, a data prevista para ela ver sangue é na quarta-feira, e ela viu sangue na segunda-feira. Nesse caso, falaram o Chachamim, se vê que agora o calendário bagunçou. O calendário está desorganizado. Então ela, como mulher que não tem Vesed, ela está impura nas 24 horas antes de ter visto o sangue. E Rabbi Dossa discutiu. Aval Beshat Vesta, modulei. Mas, se a mulher vê sangue na data prevista, no dia do Vesed, Chachamim concordam com o Rabbi Dossa, que ela só impurifica o que ele encosta depois de ver sangue. O Matnit em Beshat Vesta. E a Mishnah, quando falou que a mulher tem o calendário organizado, não só isso, é que também que ela viu o sangue no dia certo. Aí Chachamim concorda com o Rabbi Dossa que ela só impurifica depois de ver sangue. E a Mishnah vai como Chachamim também. Pergunta, Michad Rabbi Dossa afilo shelo Beshat Vesta. O que você quer me falar? Que no caso que ela viu sangue no dia certo, não tem discussão. Então quando tem discussão, quando ela vê sangue no dia errado. Então mesmo no caso que ela vê sangue no dia errado, Rabbi Dossa vai falar que ela tem o calendário organizado, ela tem Vesed, e ela só impurifica depois de ver sangue? Então, pergunta de uma braita. Isha shesh la Vesed, kitmat amele mafreya. שאם תראה שלא בשעת וסתה, מטמא מת לעת. Não vamos entrar agora no caso do Ketem, a gente já vê amanhã, Belas Gêmeos. A Breda falou, a mulher viu sangue no dia errado, não viu sangue no dia do Vesed dela, ela viu sangue no dia não previsto, então ela impurifica o que ele encostou 24 horas antes também. Então, nem Marabanan nem Velo Rabbi Dossa. A Breda falou isso, e não trouxe nenhuma discussão. Então deve ser que, mas tem um problema, porque a gente falou antes que conforme Rabbi Dossa, a lei é outra, que a mulher que tem o calendário organizado e vê o sangue no dia errado, então ela só impurifica depois de ver sangue. A Breta falou que não, impurifica 24 horas antes também. Então será que essa Breta vai como Chachamim, não Rabbi Dossa, mesmo que a Breta não falou isso? Agora volta atrás. A filho tem mais Rabbi Dossa. A Breta vai como Rabbi Dossa também, agora vai voltar. עד כאן לא פליג רבי דוסה עליו דרבנן, אלא בשעת וסתה. אבל שלא בשעת וסתה מודו לו. Agora volta atrás. Rabbi Dossa discutiu com o Chachamim no caso que a mulher tem calendário organizado, tem a data prevista para ver sangue e viu na data certa. Nesse caso fala Rabbi Dossa, essa mulher viu sangue na quarta-feira, é o dia previsto dela. Não vamos falar que o sangue saiu do ventre na terça-feira. Ou antes. Porque ela tem o calendário certo. E ela viu sangue no dia certo. Ela só impurifica o que ela encostou depois de ver sangue. E Chachamim falam que não, 24 horas antes também. Mas no caso que ela viu sangue no dia errado, todos concordam que ela impurifica 24 horas de ter visto o sangue. Então, o Matnit Beshat Vesta vira Rabbi Dossa aí. O Breda de Virakol. Então, conforme essa explicação. A Mishnah disse, a mulher tem calendário certo e viu o sangue no dia certo, ela impurifica só depois de ver sangue. Isso é como Rabbi Dossa, conforme o Chachamim impurificaria também 24 horas antes. A Breta falou que quando ela vê sangue no dia errado, ela impurifica 24 horas antes, vai como todas as opiniões. Pergunta Veluk Maifcha, por que a Gemara voltou atrás? A Gemara tinha sugerido antes que a discussão entre Rabbi Dossa e Chachamim é no caso que ela viu sangue no dia errado. Por que mudar? Então responde a Gemara, Kivan de Ukma
que daí caiu como lecula, lechumra, mukmea. Responde que a mulher estava na dúvida. Não sabemos se a discussão entre Rabi Doce e Rahamim é no caso que ela viu o sangue no dia certo ou no dia errado. Na dúvida, nos dificulta, nos explicar da forma mais rígida para não permitir algo que deveria ser proibido. Então, por isso, na dúvida, a mulher explicou dificultando a lei. Que mesmo no caso que a mulher tem Veset e ela viu o sangue no dia certo, Rahamim vão falar que ela impurifica 24 horas antes também. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver essa situação do Ketem, da mancha, com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.